Olá pessoal, aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje nós vamos conversar sobre uma técnica que é muito poderosa, mas que infelizmente muitas pessoas se recusam a usar porque ela traz um certo desconforto. E esse recurso é justamente nós fazermos a gravação da nossa voz para depois podermos ouvir novamente, corrigir os erros, aperfeiçoar, etc. Então eu vou começar com uma pequena explicação por que que nós não gostamos de ouvir as nossas vozes, tá bom? É fato que aprender a falar no idioma estrangeiro requer que você saia da sua zona de conforto. Algum tempo atrás, eu estava lendo um livro de uma pessoa, de um autor americano, e que ele desafiava a gente a todo dia a fazer uma coisa que você estivesse amedrontado terrivelmente fazer. Por exemplo, você sair na rua e conversar com 5 estranhos totalmente diferentes, tá? Assim, do nada. E da mesma forma, aprender um idioma estrangeiro requer que você saia da sua zona de conforto. Isso que eu estou dizendo é para você realmente aprender, tá? Porque se você vai para uma escola tradicional de inglês, o ambiente, ele é, de uma certa forma, tornado confortável. O professor fala devagar, a exposição à língua inglesa é muito controlada, quer dizer, você aprende muito poucas palavras por dia, enfim, você não se depara com nada que te cause a menor inquietação, o menor desconforto. Mas para você realmente encurtar esse tempo de aprendizado e fazer como os grandes poliglotas, aprender um idioma novo a cada 2 ou 3 anos, realmente exige que você saia da sua zona de conforto. O nosso cérebro, ele justamente procura a estabilidade. Porém, o problema é que você ficar parado sem fazer nada é confortável, você não sofre, mas a questão é que você não sai do lugar. Voltando um pouquinho na questão do meu livro, das palavras mais comuns da língua inglesa, onde eu coloco um vocabulário básico para que você consiga dominar, conseguir ler texto em inglês num período de 6 meses ou menos. Então, nesse livro, eu digo sempre, você pode ter 2 opções. Ou você começa a estudar todos os dias um pouquinho, quer dizer, todos os dias você vai progredir um pouquinho, ou você escolhe ficar parado. Então, se você ficar parado, vai se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. E você vai continuar no mesmo lugar que você está aqui hoje, tá bom? Agora, uma notícia, né? Nós só progredimos quando nós saímos da sua zona de conforto. E aprender inglês, você tem várias situações em que você precisa sair dessa zona de conforto. E hoje, eu vou falar com você sobre uma delas, que é a gravação das nossas vozes e por que ela é importante, tá? E por que ela é incômoda? Porque nós não gostamos de ouvir as nossas vozes. Eu chutaria que de cada 100 pessoas, 99 não gostam de ouvir suas próprias vozes. Eu não gosto. Então, como eu disse, né, 99 entre cada 100 pessoas realmente não gostam de ouvir a sua própria voz. É uma coisa estranha, parece que é uma outra pessoa que está falando, né? E por que isso? Porque a voz que nós ouvimos quando nós falamos é diferente da voz que nós ouvimos em uma gravação. Como eu disse, parece que é uma outra pessoa que está falando, tá certo? E essa pessoa, a gente não se identifica com aquilo, a gente acha, nossa, que coisa estranha, isso aí não sou eu, que voz feia, né? E por que nós interpretamos a voz de forma diferente? Existem 2 maneiras que nós temos de ouvir a nossa voz. A primeira delas é através da vibração das ondas de som atingindo seus tímpanos, quer dizer, o ar vibra de fora, ele vem e atinge o seu tímpano. E a segunda forma, que é a forma como você ouve a sua própria voz, quer dizer, as minhas cordas vocais, né, elas estão dentro da minha cabeça. E quando elas são vibrando, elas atravessam os ossos do crânio, aí, quer dizer, a partir de dentro, elas fazem o nosso tímpano vibrar. Porém, quando nós ouvimos dessa forma, ao passar pelos ossos, as ondas se espalham, né, e o som é reduzido. E dá uma impressão errada, uma impressão falsa de que você está ouvindo um som grave. Ou seja, é bastante diferente, pelo menos na minha experiência, é bastante diferente o som que você ouve que vem de fora do som que você ouve quando você está falando, como eu estou falando aqui. Quando eu vou lá nos outros dias editar o vídeo, etc., nossa, que diferença, né? Mas, enfim, eu já me acostumei com isso, embora eu ainda ache desconfortável, tá? Bom, então,
Quando a gente ouve a gravação da nossa voz, ela parece ser mais alta do que normalmente ela é. E nós, geralmente, né, nós não gostamos do que a gente ouve. Bom, qual que é o problema com isso? Até no curso de inglês From Zero to Hero, eu peço para que as pessoas todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, elas façam uma gravação da sua própria voz. E eu diria que a turma inteira, quer dizer, menos de 1% das pessoas se dedica a fazer isso. E essa é uma coisa muito valiosa, você gravar a sua voz. Primeiro, que a articulação, a forma como você fala na língua inglesa, ela é diferente. Você tem sons que não existem na língua portuguesa, e se você não se habituar a falar, você vai sempre falar o inglês da forma que você fala o português. Não é uma coisa meramente passiva, tá? Você pode ouvir as gravações e tentar imitar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as formas como a gente pode fazer isso, tá? Então, através dessas gravações, você pode identificar erros de pronúncia, você pode também melhorar a forma como você fala as palavras e, principalmente, perder a inibição. Um dos grandes problemas que as pessoas não alcançam a fluência, já vi muito caso assim, eu consigo ler muito bem, eu consigo escrever, chega até o ponto, eu consigo escrever bem, mas não consigo falar. Então, a questão de não conseguir falar, na verdade, não tem nada a ver com a falta do conhecimento da língua inglesa, e sim pela inibição, pela vergonha de falar. Então, se você fala sozinho que seja, você procura um lugar calmo, tranquilo, etc., faz sua gravação lá sem ninguém ouvir. Quer dizer, você não vai se expor ao ridículo. De forma alguma você se expõe ao ridículo quando você faz esse tipo de prática. Mas na nossa cabeça, nós temos essa percepção que a gente está se expondo, que a gente está parecendo ridículo, etc. Então, eu vou também falar algumas técnicas que você pode usar, algumas preparações que você pode usar para isso. Porque realmente é uma técnica muito poderosa. Além do ponto de você identificar erros no que você fala, melhorar a pronúncia e perder a inibição, tem uma coisa muito importante, que é você poder acompanhar o seu progresso. Vamos supor que você decida fazer uma gravação todos os dias de 4 ou 5 frases. Você pega um trechinho de alguma coisa que você acha na internet, que seja, e faz uma gravação daquilo. Isso não vai demorar mais do que 5 minutos. Se você fizer uma gravação todos os dias e depois você voltar para ver por exemplo, a cada 15 dias, você fez uma gravação hoje e você faz 15 gravações. Depois de 15 dias, você retorna para a primeira e vê como é que está aquilo. Nossa! Aí você pode até, se for o caso, se você tiver tempo, disposição, você faz uma nova gravação do mesmo texto e compara as duas. Enfim, as possibilidades são muito grandes. No 16º dia, você volta e verifica a segunda gravação. E vai fazendo assim por diante. Tá? Você sempre grava uma coisa nova e retorna para ver a gravação de 15 dias atrás. Por quê? Dessa forma, se você fizer, é claro, você só vai progredir se você estudar todos os dias. Dessa forma, você vai constatar que você está melhorando. E você vai, né, celebrar suas vitórias. Você vai ficar feliz. Puxa vida, eu já não sou mais aquele cara de 15 dias atrás. Hoje, eu já falo muito melhor do que, né, o eu de 15 dias atrás, tá certo? Então, existem várias maneiras que você pode usar para fazer isso aí. E outra coisa, uma boa notícia, tá? A princípio, você vai se sentir desconfortável. Tem essa questão, você grava, você ouve uma voz na gravação depois que não é a sua, você se sente desconfortável. Mas isso é uma coisa só entre você e você mesmo, né? Com ninguém mais. Tá? E a boa notícia é que esse desconforto, ele é passageiro. Tá? Se você se dedicar a fazer isso todos os dias, criação de hábito é uma coisa muito importante para o aprendizado de inglês. Eu digo sempre, você tem que estudar todos os dias e você, de forma alguma, deve deixar passar mais de um dia. Acontecer algum problema, algum imprevisto e tal, você não conseguiu estudar naquele dia. Mas nunca deixe passar mais do que um dia. Porque um dia vira 2, vira 3, vira 4 e você acaba desistindo. Ainda mais quando se trata de uma questão como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que é algo que gera um determinado desconforto na gente. Então, se nós deixamos passar mais de um dia, 2, 3, 4, a tendência de desistir é grande. Porém, se você desenvolve o hábito e você não faz aquela atividade naquele dia, você até, né, se sente desconfortável. A criação de hábito é uma coisa muito poderosa e eu insisto bastante nisso. Tá? É aqueles aspectos que
nós chamamos de periféricos ao aprendizado, mas, porém, não são periféricos, eles são realmente centrais. A criação do hábito, estudar todos os dias, etc. Né? E também fazer um preparo emocional para você lidar com o aprendizado. Tá? Então, a boa notícia, eu falei que eu não gosto de ouvir minha voz, mas eu não tenho nenhuma inibição, eu faço, dou palestras, gravo vídeos, etc. E eu acho que é importante, eu não me sinto mais tão desconfortável. Né? E para você falar inglês, você precisa se acostumar com os sons, as diferenças que existem entre uma língua e outra. Tem muitas diferenças, por exemplo, em inglês tem muitas consoantes mudas que você não pronuncia, por exemplo, walk. Walk é andar, mas você não pronuncia o L, você fala walk, né? Enfim, isso aí você tem que prestar atenção, você vai ter que ouvir, tá? Você vai treinar a sua musculatura, por exemplo, outro som que a língua inglesa tem que nós não temos, é o the. Você coloca a língua entre os dentes, the book is on the table, the, né? Então, são sons que a gente tem que se acostumar. E se você não faz isso, quer dizer, praticar a leitura em voz alta, tá? E a gravação também, como eu estou falando, ela ajuda para você identificar os seus erros, certamente você vai chegar num ponto que você não vai desenvolver, tá? Você vai ficar estacionado. Porque tem muita gente que eu conheço, que fala inglês há muitos e muitos anos, mas fala inglês com um sotaque muito arrastado. Por quê? Ela não prestou atenção nesses detalhes das diferenças dos idiomas. Quer dizer, ela fala inglês com um sotaque muito carregado e que é uma coisa que poderia ser corrigida desde o começo nós prestássemos atenção nesse ponto. Né? Bom, primeiro, novamente, nós temos inibição de pegar o gravador, o telefone, o que for, e começar a gravar alguma coisa. Tá? Então, para praticar, você procura um lugar tranquilo, em que você não vai ser interrompido. Não começa lendo uma página inteira de texto, não faça isso. Tá? Comece lendo, vamos colocar coisinhas bem curtinhas. Algo, por exemplo, você pode pegar um texto e você seleciona daquele texto 5 frases. Essas 5 frases vão seguir para você praticar a sua pronúncia e dependendo da estratégia que você usa para você fazer retenção de conhecimento, seja o Anki, seja o método da lista de ouro, que eu também falei sobre esses métodos, os dois, o Anki e o método em lives anteriores, tá? Então você pode usar essas mesmas frases para outras finalidades, tá? E com o tempo, à medida que você for se sentindo mais confortável, você pode se aventurar a gravar trechos mais longos. E você vai realmente gostar de fazer isso. Tá? Só para citar um exemplo, tá? Em algumas das aulas de conversação que eu tinha, eu separava um tempo justamente para que as pessoas lessem esses trechos dos textos que nós estávamos estudando. Isso é muito bom, porque você já, ali, no caso, com a minha ajuda, né, do professor, eu já podia identificar e ajudar as pessoas a articularem melhor determinadas palavras, né? Aqui é um exemplo de uma página, de uma história que tem no portal Aprendendo Inglês. Como vocês podem ver, eu tenho, de um lado, a transcrição do texto em inglês e do outro lado tem a tradução em português. Tá? E você também tem o áudio em 2 velocidades. Então, à esquerda você tem o áudio na velocidade normal e na direita você tem o áudio um pouquinho mais devagar. Ele é reduzido através de um programa, a velocidade é reduzida em cerca de 20%. Tá? Então, a velocidade é 80% da velocidade normal. Esse é um ponto interessante. Quer dizer, como eu falei, você não começa lendo tudo. Tá? Você pega algumas frases que você acha interessantes e você faz a repetição. Então, aqui nesse caso, né, você pode, por exemplo, fazer uma preparação para a sua leitura. Você ouve o texto com a gravação tocando, e você vai acompanhando e prestando atenção na pronúncia das palavras. E depois você seleciona algumas frases, alguns trechos ali, e repete e grava. Tá? E existem várias outras alternativas. Você, por exemplo, você pode depois comparar, ouvir a sua gravação, em seguida ouvir a gravação que está aqui. Enfim, é aquilo que vai depender do seu tempo e da sua disposição. Vamos supor que você não tenha tempo para nada. Faça apenas a gravação. Tá? Em algum momento, é muito importante também que em algum momento você compare, você ouça o texto como está aqui, para você ver se você está pronunciando da forma correta. Porque o objetivo também é justamente esse. Você aperfeiçoar a sua pronúncia e perder a inibição. Tá? Então, como eu disse, lá no portal Aprendendo Inglês, você tem áudios de vídeos, geralmente
vídeos do TED, vídeos de poliglotas, e tem histórias. Então, essa daqui, no caso, é um vídeo da Stephanie, que ela ensina... Stephanie, ela tem um canal chamado The English Coach, onde ela ensina várias dicas interessantes. Eu gosto muito do canal e de vários outros, tá? Tem muitos canais que eu reproduzo no portal Aprendendo Inglês. Então, ela é uma americana nativa e você pode usar isso para melhorar o seu conhecimento. Como aqui eu recomendei, né? Faça uma leitura do texto acompanhando. Quer dizer, existe uma outra técnica, chama técnica do espelhamento, em que você ouve alguma coisa e você imediatamente vai reproduzindo, tá? Então, aqui você faz uma leitura do texto acompanhando com o áudio, primeiro na velocidade reduzida, para você se familiarizar com os sons. Depois, você lê algumas frases, não todo o texto, pelo menos a princípio não, gravando a sua voz usando o telefone ou qualquer outra coisa que você tenha que pode usar, tá? Você pode usar um aplicativo de gravação do celular ou até mesmo uma câmera. Uma coisa interessante de você usar a câmera é que depois você também pode se ver falando aquilo ali. Porque, na verdade, a comunicação visual, ela também é muito importante. Quer dizer, você está vendo essa pessoa aqui, eu não mostrei na tela, mas logo em cima tem um vídeo da Stephanie falando. Então, você pode passar a prestar atenção em coisas que você normalmente não dá atenção. Como, por exemplo, essa daqui, a moça, né? A Stephanie, ela move os seus lábios, como ela articula as palavras. Tudo isso são sinais que, embora nós não estejamos conscientes, eles ajudam a gente a estruturar uma melhor forma de falar. Então, todos os sinais são positivos, tá? Então, você pode também se gravar, né? Você bota a câmera do vídeo, você se filma falando, lendo o texto que você quer, tá? Tudo é positivo. Eu estou dando muitas alternativas, tá? Mas, na verdade, você tem que achar a melhor forma de estudar, de fazer essa atividade que vai gerar melhores resultados para você. E acabou a gravação, aí você ouve o que você gravou, aí você presta atenção, anotou erro de pronúncia ou entonação. Então, é muito importante destacar que nós temos duas coisas. Você tem a pronúncia das palavras individuais e você tem a entonação. A entonação é a música da frase. Por exemplo, no inglês, e também no português, você tende a conectar as palavras. Então, um exemplo, até tem uma propaganda da Budweiser, né? WhatsApp, né? WhatsApp e daí? Como é que estão as coisas? Tal? Então, cada um fala o WhatsApp emendando de uma forma maior ainda. Por exemplo, agora, sem falar dessa propaganda, eu falo assim, I'm a teacher. Então, olha só, eu não falo I am a teacher, eu falo I'm a teacher, I'm a teacher. Então, você pode ver que todas as palavras são ligadas. Isso é o que a gente chama de entonação, que seria eu costumo chamar da música da frase, é a maneira como as palavras se ligam uma nas outras, tá? E aí você pode ouvir de novo, você vai comparar com o original, com a gravação que você fez, e aí você vê onde errou e tenta corrigir, tá bom? Então, essa é uma forma de você praticar essa técnica aí, tá bom? Bom, uma outra forma, aí já é um pouquinho, envolve sair um pouquinho mais da sua zona de conforto. Você identifica um tema sobre o qual você queira falar, e você fala sobre esse tema gravando por 1 minuto, tá? Aí depois você ouve novamente, e aí você corrige os erros, etc. Tem uma técnica, que também eu falo no outro vídeo, que chama técnica JAM, é Just a Minute, é só 1 minuto. É baseada num programa da televisão, da BBC. Eu vou explicar rapidamente, eu tenho um vídeo maior que eu falo sobre isso, mas assim, você pega um assunto qualquer e fala durante 1 minuto. E você, durante esse minuto, a única regra é que você não pode parar. Você pode até colocar palavras em português no meio, você só não pode hesitar ou ficar sem falar nada. Aí, passou 1 minuto, você para, e aí você vai lá e, da primeira vez, você não faz anotações. Da segunda vez, você pode pegar o que você escreveu e você pode melhorar o texto. Você pode, por exemplo, vamos supor que você colocou palavras em português no meio, etc. E você aí faz uma ligeira revisão, amplia os temas, etc. E fala por mais 1 minuto. E aí depois você tem mais um tempinho para melhorar ainda mais aquilo que você já falou e falar por mais 1 minuto. Essa técnica é chamada JAM, que você escolhe um assunto e você fala durante 10 minutos. É uma técnica que eu julgo, assim, muitas pessoas acham desconfortável, porque você tem que pensar, mas é poderosíssima. Porque primeiro você tem que falar, né? Sem preparação.
depois você vai polindo, você vai refinando o seu discurso. Então, aqui no nosso caso, que é só para gravação, você faz uma gravaçãozinha de 1 minuto, tá? Aí depois você vê os pontos que teve mais dificuldade, onde você pausou para não ter uma ideia e tal, ou não sabia a palavra correta, e aí você pode gravar novamente, anota os erros, veja onde teve as pausas e faz uma gravação. Essa é uma simplificação dessa técnica JAM, né? Just a Minute, né? Bom, e com esse exercício, esse último que eu falei, você vai melhorar não apenas a sua pronúncia, mas também a sua fluência, porque você vai começar a pensar em inglês. E também é desconfortável, né? Você tem que pensar. E é verdade, nosso cérebro prefere as situações de conforto. Tá? E muita gente pensa que essa tendência que nós, seres humanos, temos de preferir o conforto, de preferir uma estabilidade, é um defeito inerente, uma falha de caráter. Não, todos nós somos assim. Tá? Então, nós realmente precisamos nos mover, nos levantar e sair da zona de conforto para fazer as coisas acontecerem. Tá bom? Aqui, gente, eu gosto muito do portal Pinterest, pinterest.com. Tá? Esse texto aqui é enorme, eu só cortei um pedacinho, porque aqui você tem um monte de tópico para você escrever. Por exemplo, aqui, ó, write your personal history. Write about your name. Where did it come from? What does it mean? Quer dizer, são perguntas que você pode usar para fazer as suas sessões de gravações diárias. Tá? Essa aqui é a segunda alternativa, quer dizer, você tem uma pergunta e você escreve uma resposta, é bem legal. A outra, a primeira que eu falei, você pega, seleciona um texto e você vai lá naquele texto e escolhe algumas frases para você repetir, pelo menos a princípio, depois você pode ler mais. Tá? Mas é um portal muito interessante, Pinterest. Além disso, coisas de inglês, aqui é a página inicial dele, eu coloquei lá a busca, conversation. Então você tem, por exemplo, ali, ó, conversation starters with your kids, quer dizer, perguntas para você começar a conversar com os seus filhos. Ali do outro, 20 fun questions to ask guys, 20 clutter words and phrases to avoid. Isso aqui não é de conversação, mas enfim, você tem um monte de sugestões sobre forma de você começar uma conversação. Além disso, já não é do tópico que eu estou falando hoje, mas você pode, por exemplo, você quer saber um tempo verbal. Então, eles têm diversas dessas imagens que são coletadas de sites, né, diversos tipos de sites, e você tem uns resuminhos bem interessantes aqui para alguns aspectos da língua inglesa. Tá? Bom, aí vem a questão, a pergunta, né? Você quer ou não aprender inglês e se tornar fluente? Esses pequenos desconfortos que tem nessa técnica, né, de falar, porque a gente detesta ouvir a nossa voz, é um preço muito pequeno, né, que você tem que pagar em comparação com os benefícios que você obtém. E como eu disse, se você criar o hábito e você todo dia praticar um pouquinho, logo, logo, esse desconforto vai desaparecer e você vai só colher os benefícios. Então, vale muito a pena essa técnica. Infelizmente, poucas pessoas praticam, tá, essa técnica, pelas razões que eu já expliquei, que a gente não gosta de ouvir nossas vozes, mas vamos fazer uma tentativa, tá? Vale muito a pena você ensinar, você insistir em desenvolver essa técnica, né, de falar, ler alto, gravar, ouvir, corrigir seus erros, etc. Bom? Eu vou passar um vídeo aqui da Stephanie, que ela está falando sobre justamente essa técnica. Que ela tem um portal chamado The English Coach, quer dizer, o coach de inglês, e ela mesma relata resultados muito bons, como vocês podem ver, que ela obteve incentivando os seus alunos a usarem essa técnica. Vamos lá de novo? Então, esse vídeo está com legendas em português, que você pode ver no final da tela, tá? Okay, so a really great way to improve your speaking skills, your pronunciation, and overall how you sound in English is to record yourself. Now, I know that so many of us hate recording ourselves, right? We hate the sound of our own voice. You might record yourself and think, oh my gosh, that's so cringy, I hate it, nobody's going to want to listen to that. But that's the point. You actually have to record yourself to hear how you sound, to hear what other people are hearing when they're hearing you speak, so that you can realize what you need to work on, what you need to fix. The cool thing also with recording yourself is it doesn't just have to be audio, it could be video. So you can actually look at your facial expressions, you can look at your eyes, you can look at how you're communicating. Record yourself a little bit every single day if you can. You don't have to share it, it can just be for yourself. But I promise if you watch these recordings, they will help you improve and know what you have to work on. Ok, então aqui ela explicou, né, basicamente
em 1 minuto, ela explicou as razões pelas quais essa técnica é importante, tá? Aqui na descrição do vídeo você tem o endereço do canal da Stephanie e tem vários outros. Tem um artigo que eu escrevi também sobre essa questão do por que a gente odeia ouvir nossas vozes. Lá tem também algumas referências adicionais, caso vocês queiram estudar esse assunto um pouco mais. E, finalmente, celebrar sempre as vitórias, tá? Quando a gente começa a aprender inglês, principalmente nós adultos, que já dominamos a língua portuguesa muito bem, nós pensamos que ao aprender uma língua nova, todas as dificuldades são algum tipo de problema que nós temos, mas não é. Ao contrário do que se pensa, que assim, as crianças que são maravilhosas para aprender. Realmente, elas têm uma capacidade muito boa de aprender idiomas. Porém, nós adultos, nós podemos adotar estratégias que, na verdade, vão acelerar em muito o aprendizado da língua, de qualquer idioma. Então, você vê, a maioria dos poliglotas que eu estudei, eles têm uma meta, de a cada 2 anos dominar um idioma novo. Dominar, que significa você aprender, adquirir um vocabulário de 10 mil, 15 mil, 20 mil palavras, que permite que essas pessoas se comuniquem com uma fluência enorme, que elas consigam escrever também textos complexos. Quer dizer, uma criança, em 2 anos, ela começa a esboçar frases simples, tá? Porém, por que é a questão de celebrar as vitórias? Quando uma criança aprende uma frase, toda a família em volta fica super feliz. Quer dizer, a criança falou papai, mamãe, e aquela festa total, tá? Então, eu sempre gosto de destacar que nós devemos sempre celebrar as nossas vitórias e olhar com um olhar, né, positivo, tudo aquilo que a gente conquista. E um convite, né? Que tal começar hoje com a gravação? Acabou a nossa conversa aqui hoje, pega o seu telefone celular e já vai lá fazer a primeira gravação do dia, amanhã faz outra, etc. Daqui a 15 dias, 16 dias, você volta, via aqui você gravou outra, cria uma pasta no seu computador, armazena todas as gravações lá dentro, com data, tudo certinho, para você poder manter um monitoramento do seu progresso, ok? E tem bastante links aqui na descrição do vídeo, inclusive os slides da transparência, tá? Fiquem à vontade para baixar. Tem também vários outros documentos que eu normalmente disponibilizo no site. E é isso. Agradeço a vocês a presença, tá? Semana que vem tem mais uma live, sempre abordando algum aspecto da língua inglesa que possa ajudar vocês a alcançar a influência. Então, muito obrigado e até a próxima.